Pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Baldatti, professor do Objetivo, e vou gravar uma aula sobre geradores, né? Mas antes de sair logo dizendo quais são as fórmulas e quais são as técnicas de resolução, para a gente ganhar um melhor desempenho nas técnicas de resolução, eu vou trabalhar bastante uma ideia, né? A ideia do conceito de gerador. Eu acredito que se vocês entenderem a ideia do conceito de gerador, né, depois a tradução para as fórmulas vai ser muito mais tranquila, né? Então, vamos ver como é que fica isso, tá? Vai ficar assim. Então, tá aí o tema da aula de hoje, né? Geradores elétricos e lei de Pouillet. Eu coloquei geradores elétricos e lei de Pouillet porque na apostila vocês vão perceber que o título já cabe nas aulas 8, 9 e 10, né? Mas nesse vídeo especificamente eu vou falar só sobre os geradores elétricos. Tá? Vai ter um próximo vídeo que eu vou destrinchar a lei de Pouillet. Mas a aula de hoje em si ela está focada nos geradores elétricos, tá bom? Então vamos lá. Tá? Então, aqui ó, o que eu falei, né? A lei de Pouillet não está necessariamente no módulo 8. Vocês vão poder percebê-la com melhor nos módulos 9 e 10. Tá bom? Aqui eu coloquei alguns exemplos de geradores, né, que a gente vai discutir a ideia, né? Então, quando você pensa em gerador, né, a palavra já fala assim, o que o gerador faz? Professor, ele gera. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, de pegar essa obviedade e de dizer que o gerador gera. Ele gera, mas o que ele gera a gente vai discutir um pouco. Tá? Então aqui eu tenho uma bateria de carro, né? Eu tenho aqui placas solares, né? Eu tenho também uma usina hidrelétrica, né? A queda d'água, né? Aí eu tenho um moinho e aquela pecinha que faz a luz da bicicleta acender, né? Que a gente chama de dínamo. E para cada um deles, e a pilha, né? Que é a mais famosa aí do vestibular, né? Do nosso universo, do nosso cotidiano. Bom, a bateria, né, o que ela faz? Vamos pensar bem no que ela faz. Né? Ela tira energia de algum lugar. Né? Então a gente parte do princípio que ela tem uma energia, né? E essa energia é a energia que ela guarda, a gente poderia chamar de potencial, né? Que eu vou chamar de energia de entrada. Tá? E a gente vai batizar também de energia total, certo? E aí você vai ter uma energia de saída, né? Que é aquela que ela vai entregar, por exemplo, para o motor do carro começar a trabalhar e para os circuitos internos. Isso a gente vai chamar de energia útil, porque de fato é aquilo que a gente utiliza, certo? Agora, a energia de entrada é a energia química, né? Dos elementos químicos que estão lá dentro da bateria, né? Toda vez que estiver falando de energia química, pessoal, aqui eu vou dar uma dica. Não é que o símbolo de energia química é o epsilon, letra grega, né? Mas vai minha dica. Toda vez que a gente estiver falando de energia química, né, você relembre desse símbolo, que vai ser bem importante para o futuro. Certo. E a energia de saída, que a gente chama também de energia útil, é a energia elétrica. Né? E agora uma outra dica, toda vez que a gente estiver falando de energia elétrica, você lembre do U, né? Que você sabe que a diferença de potencial é a tensão, tá bom? Nesse processo de energia de entrada, né, que é energia química, entregar uma energia útil, que é energia elétrica, é claro que sempre tem uma perda de energia nesse processo, né? É que é bem uma perda de energia, só é uma perda de energia elétrica, né? Que não é energia aproveitada para os sistemas que a gente vai utilizar. Tá? Então eu tenho sempre uma energia dissipada. Essa energia dissipada, em geral, ela está associada ao calor, né? Que a bateria ela vai fornecendo energia, mas ela também vai aquecendo, e isso dissipa energia. Está representado pelo Qzão lá da frente 2, que vocês já estão bem acostumados.
A placa solar, né, ou célula fotovoltaica, célula fotoelétrica, né, ela também é um gerador, né? Se você pensar, a energia de entrada da placa solar é óbvia, né? E ela vai entregar uma energia para o sistema. A energia de entrada é a energia solar. A energia de saída, que é a energia útil, é a energia elétrica, né? Representada pelo U. Vamos lembrar disso. Aqui eu não coloquei o E, né, o epsilon, porque a gente não está falando de energia química. Ok, mas tem também, né, uma dissipação de energia na forma de calor. Outro exemplo de gerador, né, é o moinho. O moinho, você sabe que ele se aproveita da energia eólica, né? É o vento que vai movimentar as pás. Você também tem a mesma transformação de energia, ou seja, você tem uma energia mecânica, né, que é a energia que o vento move as pás do moinho. O sistema vai transformar essa energia em energia elétrica, que a gente vai utilizar. Lembra, toda vez que a gente falar de energia elétrica, a gente vai relembrar que isso está de alguma maneira associado com a tensão do gerador, né? Com a diferença de potencial do gerador. Mas esse processo tem uma dissipação de energia, né? Parte da energia também é transformada em calor. No caso da usina hidrelétrica, né, a energia de entrada para a conversão de energia elétrica é o potencial gravitacional lá da frente 1, né? Porque eu estou me aproveitando de uma queda, né? Então você sabe que toda vez que eu tenho um acúmulo de energia por conta da diferença de altura, por conta de um desnível, a gente chama isso de energia potencial gravitacional, que depois vai virar energia cinética, energia do movimento, né? Quer dizer, é uma energia mecânica que está movendo as pás das turbinas da usina, né, para fazer a transformação de energia elétrica. Esse processo que também tem dissipação de energia e a maior parte da energia, claro, tem outras perdas, mas também tem uma grande perda sob a forma de certo? E falando do dínamo da bicicleta, eu coloquei ele aqui em evidência, né, ó, né, essa pecinha pequenininha, que daí a energia de entrada, né, é a energia de movimento, a energia mecânica. Quando você vai pedalando, você vê a lanterninha acendendo, portanto, mais uma vez a transformação de energia elétrica, né, mecânica em energia elétrica, né? E toda vez que a gente falar da energia elétrica, você vai lembrar da tensão do U, da diferença de potencial do gerador. E nesse processo, como todo processo, você sempre tem uma perda de energia, aí também a forma de calor. Certo? Agora a gente vai, né, para a pilha, porque a pilha é um exemplo muito, muito famoso para nós, né? A gente está sempre falando de pilha, e a pilha também, como a bateria, ela tem energia química, e vamos relembrar que toda vez que a gente falar de energia química para esse contexto, você vai lembrar lá daquele epsilon, que de alguma maneira está representando aquela energia dos elementos químicos que estão lá dentro da pilha. Aqui embaixo, né, você poderia pensar assim, mas o que tem lá dentro? O que tem lá dentro não vai ser objeto de estudo da aula de hoje, porque o que tem lá dentro é trabalhado em química, né, nas reações químicas de pilha e eletrólise. Eu coloquei aqui embaixo só para fazer a referência. Né? De novo, a pilha você sabe que ela entrega energia elétrica. Toda vez que estiver falando de energia elétrica, eu vou sempre retomar essa história de que a gente está falando do U, da tensão do gerador. Todo processo tem uma perda de energia e no caso da pilha, você sabe que a pilha vai esquentando. Né? Se a gente encostar na pilha depois que ela está abastecendo um circuito, você vai ver que ela está quente. Assim como a bateria do seu celular quando você faz uma ligação. Né? Então, o que eu gostaria agora, pessoal, é de fazer uma seguinte jogada. A gente vai aproveitar, né, todas essas energias, né, de entrada e de saída para a gente fazer um outro tipo de estudo que eu gostaria de fazer com vocês. Aqui eu já coloquei o símbolo, né,
de gerador. Então, toda vez que você vê esse símbolo nos circuitinhos, você sempre vai lembrar que isso representa uma pilha. Tá? Por que isso? Porque em todos os processos anteriores a gente viu que existe, né, uma perda de energia. De alguma maneira, os elementos químicos do interior da pilha eles têm uma resistência na passagem. E essa resistência a gente vai simbolizar por um R minúsculo e pelo símbolo de resistor. Não é que existe um resistor dentro da pilha, mas isso simboliza a resistência dos próprios materiais que compõem a pilha. Tudo bem? Então, toda vez que eu ver esse símbolo, você já vai lembrar disso daqui. Ó. Tá? Agora eu vou fazer um desenho. Tá? Toda vez que você olhar este símbolo, eu quero que você faça, ou pelo menos relembre, algo desse tipo. Tá? Toda vez que a gente vê isso, a gente já vai saber que esse é o pininho da pilha, né? O polo positivo. Certo? Então, a gente vai batizar o polo positivo sempre de A e o polo negativo a gente vai sempre batizar de B, né? Aqui os terminais do gerador, ok? E aí você tem uma perda de energia por conta da resistência interna dos materiais sob a forma de calor, tá? Então, aqui a gente tem a tensão elétrica, né? O U vai ser a tensão, né? A tensão elétrica ou diferença de potencial, né? E a unidade é o volt, certo? Este cara aqui, que representa a energia química, né, armazenada nas pilhas, a gente vai chamar de força eletromotriz. Força eletromotriz. Certo? E a unidade de força eletromotriz é volt. Beleza, pessoal? O R'inho, deixa eu colocar aqui também, né, já que a gente fez referência a esse cara, vamos colocar aqui, o R'inho representa a resistência interna da pilha, né, por conta dos seus materiais. Beleza. Então, aqui, né, eu fiz novamente esse esquema, porque é bem importante a gente perceber algumas coisas. Bom, quais são? Se você estiver falando de um circuito simples, vamos pensar no circuito simples, tá? Um circuito simples é uma pilha com seu polo positivo e negativo alimentando uma lâmpada, por exemplo, tá? Uma lâmpada incandescente. Tá aqui um circuitinho simples, certo? Se a gente tivesse que desenhar a corrente elétrica, né? Então, você sabe que a corrente elétrica a gente simboliza, né, o sentido convencional da corrente elétrica, então do positivo para o negativo, tá? Porque a gente representa o movimento fictício, né, dos portadores de carga que a gente considera positivos, né? Certo? Então, toda aquela história que você já conhece bem. Tá? Então, o positivo se afasta do polo positivo, né? E esse portador fictício mesmo, de carga positiva, se aproxima do negativo. Por que eu estou falando isso? Porque se você fizer um olhar
para o que acontece dentro da pilha, né? Para o que acontece dentro da pilha, você vai perceber o seguinte movimento. Né? Você vai perceber um portador de carga positivo, né? Que vem para esse sentido. Né? Então, aqui estaria a velocidade desse portador de carga. Né? Então, a pergunta que cabe aí é a seguinte. Um positivo se afastar do positivo é um movimento natural. Eu gosto bastante de fazer a analogia do escorregador. Então, se você imaginar que isso daqui é um escorregador, né? Então, tá aqui o escorregador, né? Escadinha do escorregador, tá? Aqui o solo, certo? Vamos lembrar que o polo positivo representa o potencial maior. Potencial maior. A gente discutiu isso em aula, né? Representado pelo sinal de mais. Lá na mecânica, lá na frente 1, né? As alturas maiores em relação ao nível terrestre, né? Ao solo terrestre, tá? É que vão representar maior potencial. Então, esse cara aqui, essa altura, é o que eu vou chamar de ponto A, e que vou representar pelo maior potencial. Certo? Agora, esse ponto aqui vai ser o ponto B, porque está ligado ao solo. Né? Então, vai ser representado pelo menor potencial, o sinal de menos. Na pilha, a mesma coisa. Tá? Aqui eu vou ter o menor potencial. Certo? Então, essa analogia é bem importante. Aí, você vai imaginar, né, você vai se colocar na posição daquele tio do parquinho que vai receber crianças e vai ter que tomar conta das crianças. O que vai acontecer é que a primeira criança, tá, que tem uma massa positiva, né, ela vai chegar para você e vai falar assim, ô tio, eu quero brincar, eu quero escorregar. E é claro que você não vai deixar a criança chorando, então você vai pegar a criança e vai levá-la ao alto do escorregador. Você sabe que para a criança chegar aqui, ela não vai conseguir, ela vai precisar de ajuda. Ela vai precisar que você gaste a sua energia e coloque ela ali em cima. Ela não consegue fazer esse movimento, não é um movimento natural para uma criança, né, de massa positiva subir aqui. Vamos lembrar que a gente está tratando de crianças bem pequenas, né, de 3, 4 anos. E você está ali fazendo o papel de tio do jardim de infância, colocando as crianças lá em cima. Tio ou tia, né? Tanto faz. Mas você vai ter um gasto de energia que você tem que erguer essa criança e colocar no ponto mais alto. A partir do momento que ela está no ponto mais alto, que ela está no ponto de maior potencial, agora, daqui para baixo, vai ser um movimento natural, né? Então, eu posso usar bem essa analogia de uma massa que é positiva, indo do maior potencial para o menor potencial, né? Aqui, essa carga, que é positiva, vai do maior potencial para o menor potencial. Tudo bem? Agora, vai ter uma hora que o amiguinho, que a outra criança está vendo e vai falar assim, ô tio, eu também quero escorregar. Né? Aí você vai falar, tudo bem, você vai lá e coloca outra criança. Aí essa outra criança vai e escorrega também. Foi outra criança e escorregou também. Daí a pouco vai ter uma amiguinha, né? Vai ter uma amiguinha que vai chegar e vai falar, ô tio, eu também queria escorregar. Deixa eu fazer a menininha aqui, né? Ela também tem massa positiva. Aí você vai falar assim, tá bom, né? Você não vai deixar a criança chorando. Daí a menininha vai escorregar também. E assim sucessivamente. Vai ter uma hora que vai ter outra criança querendo escorregar. E você lá, tirando uma criança de baixo, colocando uma criança para cima, tirando uma criança de baixo.
colocando uma criança para cima. Deixa eu terminar de fazer essa criança aqui. E você está aqui, ó, tirando uma criança de baixo, colocando uma criança para cima. Vai ter uma hora que o fluxo de crianças aqui, né, você tem, sei lá, 3 crianças escorregando por um determinado tempo, 5 crianças, vai ter uma hora que vem a classe inteira. E aí você vai falar assim, ah, tá bom, agora também não quero mais, agora parei de trabalhar. Quer dizer, vai ter um número tal de tantas crianças que estão querendo escorregar, que você vai falar assim, ah, não quero mais trabalhar. Essa analogia, que é a analogia de um sistema mecânico, então vou colocar aqui, ó, analogia da mecânica. É uma analogia muito importante, pessoal, porque ela dá bem a ideia do trabalho que a pilha faz. Porque se você considerar que no começo do seu serviço você chegou energizado, tinha energia acumulada, energia química, né, no nosso caso, da digestão dos alimentos, você tinha essa energia armazenada. A partir do momento que você começa a trabalhar e começa a colocar uma criança lá em cima, você já não tem mais toda a energia. Né? Você já vai ter feito um gasto de energia, porque você realizou um trabalho para colocar a criança no ponto mais alto do escorregador. Então, a pilha faz a mesma coisa. A pilha, ela só tem a energia toda quando ela está embalada, quando ela está fechada, quando ela não está entregando energia elétrica. Tá bom? Então, essa energia armazenada de quando ela está novinha é que a gente representa pela letra grega epsilon. E se você tiver um olhar mais cuidadoso para o que acontece aqui dentro da pilha, você vai perceber que você tem uma carga, uma carga fictícia que seja, né? Mas você tem um portador de carga positivo, aproximando-se de um polo positivo. E positivo, aproximar de positivo, não é um movimento natural. Da mesma maneira que não é um movimento natural uma massa positiva subir. A mesma coisa que eu soltar uma massa e você ver subindo. Isso, né, é impossível, não é um movimento natural. Isso não acontece espontaneamente. Se acontecer, você vai desconfiar. É porque tem uma mãozinha invisível jogando esse alguém para cima, jogando essa massa num contrafluxo, né? É o que acontece no interior da pilha. Deve haver uma mãozinha invisível que vai empurrar esse portador de carga positivo para um potencial positivo. Isso daqui não é um movimento natural. Então, de fato existe, né, essa mãozinha que empurra uma carga, um portador de carga positivo no contrafluxo. E essa mãozinha a gente vai chamar de força eletromotriz. Tudo bem? É o que seria, o seu papel no escorregador, né? É você que está fazendo essa força aqui, ó, para empurrar as crianças no contrafluxo. Tudo bem? Essa analogia é muito boa. Vamos ver se a gente consegue entender o resto. Tá? Agora, pessoal, é um exercício nosso, tá? De tentar pegar todas essas coisas e fazer. Eu sugiro que você pegue uma folha e vá acompanhando o desenho que eu vou fazer, porque é um resumo dessa ideia. A partir do momento que a gente pega a ideia em si de gerador, a gente tem muitos problemas resolvidos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos construir essa ideia resumindo tudo que a gente viu até agora. Então, eu vou colocar aqui gerador, né? E o que de fato o gerador faz, se você for pensar bem? O gerador não é que ele gera alguma coisa, né? A gente viu que dos diversos geradores, eles na verdade transformam energia. Então eu vou dizer que o gerador, na verdade, ele é um transformador de energia. Essa é a sacada. E ele sempre vai ter uma energia de entrada, que a gente percebeu que é uma energia
sempre não elétrica, pessoal, né? É sempre uma energia não elétrica, né? No caso das placas solares era energia solar, né? Na hidrelétrica era uma queda d'água, no dínamo da bicicleta energia mecânica das suas pedaladas, você poderia falar ainda em usina nuclear, se valendo de uma fissão ou fusão nuclear dentro de um reator, né? Você poderia falar de uma termoelétrica, onde você tem uma caldeira e aí você vai ter vapor que movem as turbinas, né? Então você tem diferentes formas de energia, né? E você tem uma transformação de energia ocorrendo aí. Essa transformação de energia é uma transformação que sempre, né, vai ter um aquecimento, né? E esse aquecimento é o que a gente chama de energia dissipada, né? Que a gente representou, né, pelo ED, certo? E a gente tem uma parcela de energia, né, que é a nossa energia aproveitada, né? A nossa energia aproveitada, a nossa energia útil, que é uma energia do tipo elétrica. Então, a ideia em si do gerador, se você fosse falar, gerador é o que gera, você deveria falar a frase completa, que gerador é o que gera energia elétrica, certo? Mas, na verdade, ele é um transformador de energias não elétricas em energia elétrica. E nessa transformação há uma perda de energia que a gente chama de energia dissipada, né? Você lembra que a energia elétrica é chamada de energia útil, representada pelo EU, que eu já vou deixar aqui embaixo para você ver como esse esqueminha é muito, muito bom, pessoal. Então, a gente pode fazer junto. Tudo bem? Vá acompanhando aí. Aí, olha só. A energia do tipo não elétrica é aquela energia que a gente chama de energia de entrada, a energia total, ET, certo? Então, mais uma vez, eu vou fazer isso daqui. Já já você vai entender aonde eu quero chegar. E temos também, né, a energia dissipada, certo? Pronto. Aqui você já consegue perceber um detalhe muito, muito importante que já estava implícito, né? Você sabe que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então aqui você tem uma ideia de conservação de energia, né? Certo? Então essa energia dissipada não é que é energia perdida, ela é perdida se você levar em consideração que um sistema elétrico, eletrônico deveria recebê-la, né? Mas não é uma energia perdida de fato, né? Ela foi transformada em calor, tá? Então, só de olhar as flechinhas de entrada e as duas de saída, você já consegue relembrar da formulinha da conservação de energia. A energia de entrada, que é energia total, é transformada em energia útil e energia dissipada sob a forma de calor. Tudo bem, pessoal? Daqui, se a gente fizer a seguinte análise, ó, e pensar em dividir pelo tempo, dividindo todos os termos da equação pelo tempo, já vai aparecer outra informação muito, muito importante. Tá?
porque você lembra que energia pelo tempo, né, é o conceito de potência. Então, aí ó, apareceu a potência total, né? Posso pensar em termos de energia, mas também posso pensar em termos de potência, que eu vou representar aqui por PT, certo? Agora, você tem também a energia útil sobre o tempo. Energia útil sobre o tempo vai me dar o que a gente chama de potência útil. Potência útil do gerador, PU. Da mesma maneira, né, quando a gente divide a energia dissipada pelo tempo, acaba aparecendo aqui a potência dissipada. E aí a gente tem um equivalente da conservação de energia agora para potência. Tudo bem? Tá? Agora, isso fica mais fácil de entender, pessoal, se eu colocar exemplos numéricos. Tá? Então, vou fazer um exemplo, grosso modo. Vamos pensar que a pilha tem guardada dentro dela, por conta dos seus elementos químicos, e toda vez que eu estiver falando de energia química, você lembra que isso de alguma maneira está relacionado com a força eletromotriz, por conta dos elementos químicos que compõem o interior da pilha. Então, vamos supor que essa pilha ela tem 100 joules, ela tem 100 joules armazenados, certo? E ela vai fazer uma transformação desses 100 joules de energia química, ela vai conseguir entregar para o sistema, por exemplo, 70 joules de energia elétrica, certo? Aí fica fácil de perceber que a energia dissipada, aquilo que virou calor, são 30 joules. Tudo bem? Olha como fica fácil. Certo? Dessa forma, já vem outra noção muito importante, que é a noção de rendimento, que nem era o caso da aula de hoje, representado pela letra grega eta. Mas como o desenho já me traz, já carrega essa ideia no ato, eu vou aproveitar, né, e colocar aqui duas relações importantes para rendimento. Por quê? Se eu perguntasse qual foi o rendimento desse gerador, né, simbolizado pela sua resistência interna R', né, e pela força eletromotriz, tá? Se eu perguntasse qual é o rendimento desse gerador, você ia perceber que dos 100 joules que ele tinha, ele conseguiu entregar para o sistema 70. 70 de 100, 70%. Tá? O que a gente fez foi comparar a energia que ele entrega para o sistema com a energia total. Você pode pensar em termos de energia, mas também pode pensar em termos de potência, pensando que a cada segundo 100 joules eram transformados em 70 joules e 30 joules por segundo perdidos. Só que joule por segundo você sabe que é watt, unidade de potência. Então é o que eu falei, pessoal, ou vocês pensam em termos de energia, ou pensando em termos de potência, vai dar exatamente na mesma. Certo? E aí a gente comparou aquilo que foi entregue para o circuito, né? Quer dizer, a energia útil, ou a potência útil. E daqui, desse esqueminha, a gente acabou de deduzir as primeiras relações, né, do rendimento de um gerador. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Certo. Continuando o nosso resuminho, aí vem a parte mais importante. Porque no cálculo das potências, você já conhece
um tipo de potência, né? Agora, a equação do gerador vai ser uma análise importante para a nossa aula, tá? Então, chegamos, enfim, na equação do gerador. Certo. Equação do gerador. Para você descobrir a tensão de um gerador, você tem que lembrar que quando uma pilha está na caixa, quando ela está novinha, ela não exerceu nenhum trabalho, né? É como você, tio ou tia, que chega ali no jardim da infância, às 8 da manhã, pega todas as crianças energizadas, mas você ainda não começou a trabalhar. Então, é o momento que você tem toda a sua energia armazenada. Quer dizer, é aquele momento que a pilha não começou a trabalhar. Portanto, toda a energia química armazenada é a própria tensão do gerador. Tudo bem? No caso de uma pilha pequena, né, 1,5 volt, só que ela só vai ter 1,5 volt antes de alimentar um circuito. Quando ela começa a alimentar um circuito, ela começou a trabalhar. E quando você está lá colocando as crianças para escorregar, você também está perdendo uma energia. Aí você já não tem mais aquela energia total. Então a gente tem que subtrair uma parcelinha de energia. A parcelinha que a gente subtrai, no caso de uma pilha, tem a ver com a resistência interna, tem a ver com o errinho, né? Tem a ver com aquele contrafluxo, né, que é feito dentro da pilha, por conta da resistência interna dos seus materiais, certo? Então a gente vai ter que subtrair uma tensãozinha por conta dessa resistência interna. E você sabe que para subtrair uma tensão de resistor, a gente faz R vezes I. Então está aqui a famosa equação do gerador. U é igual a E menos R vezes I. U é igual a E menos R vezes I. A pergunta que decorre direto da equação do gerador, tá, é o gráfico do gerador. Também muito famoso, pessoal. Sempre tem questãozinha no vestibular de gráfico do gerador, que é um gráfico mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele bonitinho aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. O gráfico do gerador é algo desse tipo. Você tem um eixo tensão e você tem um outro eixo. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar bonitinho. Você tem um outro eixo aqui representando a corrente elétrica. Tudo bem? Certo. E aí vamos pensar assim, quando analisando essa funçãozinha, U é igual a E menos RI, o primeiro passo é saber se esse gráfico é uma reta ou uma parábola. E você sabe que toda função de primeiro grau, tem como gráfico uma reta, né? Então eu já matei qual é o formato desse gráfico. O formato desse gráfico vai ser algo parecido com isso. Você tem uma reta decrescente, pessoal. Uma reta decrescente que começa, esse ponto é fácil de descobrir, porque é quando a corrente vale zero. Se você substituir zero aqui na corrente, vai sumir esse termo R vezes I, porque zero vezes R vai dar zero.
o que vai acontecer é que é o momento que a tensão U desse eixo aqui vai ser igual à força eletromotriz. É aquela história de que quando não tem corrente, quando não tem fluxo de cargas, a pilha não está trabalhando. Então ela tem a sua energia total armazenada, U é igual a E. Agora, esse ponto é um ponto importante, porque significa que a pilha está trabalhando tanto, está empurrando tantos portadores de carga que ela decide não trabalhar mais. A analogia boa seria você pensar que tem aquele tanto de crianças que foi chegando criança, até uma hora que você fala, não, agora eu não quero mais colocar crianças em cima do escorregador. Você saturou, aquele número de crianças que você conseguia erguer. A mesma coisa, vai ter então uma corrente limite. Essa corrente limite é chamada de corrente de curto-circuito. Certo? Corrente de curto-circuito. ICC. Tá? Corrente de curto-circuito. Certo? Para calcular a corrente de curto-circuito é bem fácil. É só você pegar esse ponto aqui, e no lugar da tensão igualar a zero. Se a gente faz esse estudo, pessoal, você vai perceber o seguinte. Você vai perceber que zero, que é a tensão, é igual a E menos R vezes I. A partir do momento que você assume que a tensão é zero, você já está trabalhando com esse ponto. Quer dizer, você já está trabalhando com a corrente de curto-circuito. Se você pegar esse termo R vezes I que estava negativo e jogar para o lado de cá, você vai ficar com R vezes corrente de curto-circuito do lado esquerdo é igual a E. Finalmente, você chega na formulinha, porque daqui decorre duas relações. Ou você isola a corrente de curto-circuito obtendo essa formulinha aqui, passa o R dividindo, e aí você obteve a formulinha da corrente de curto-circuito, que vai ficar espremidinho aqui, mas acho que deu para perceber, certo? Ou você poderia isolar o R, porque daí você já ganha de brinde outra equaçãozinha. A equaçãozinha da resistência interna que está por aqui, certo? E aí vai ficar assim, isolando o R, a partir dessa formulinha, o R troca de lugar com a corrente de curto-circuito. Então você vai ter algo do tipo força eletromotriz dividido pela corrente de curto-circuito. Formulinha famosa da resistência interna de um gerador. Formulinha bem interessante, porque se você perceber, você vai analisar o seguinte. Quem é a força eletromotriz? A força eletromotriz é esse pedaço aqui. Se você considerar isso daqui um ângulo θ, nesse triângulo, a força eletromotriz equivale ao cateto oposto. Esse cara aqui é o cateto oposto. E a corrente de curto-circuito é o cateto adjacente. Certo? O que significa dizer, então, que esse cara aqui eu poderia chamar de cateto oposto e a corrente de curto-circuito de cateto adjacente. Você já entendeu aonde eu quero chegar. Eu estou demonstrando uma propriedade muito importante que toda vez que um exercício pede para a gente calcular a resistência interna de um gerador, a gente pode dizer que ela é um número que equivale a cateto oposto sobre cateto adjacente. Portanto, equivale à tangente do ângulo θ. E aí você ganhou de brinde também as duas maneiras de você calcular a resistência interna de um gerador. Certo, pessoal? Então, aqui eu vou deixar o título, que daí fica
bonitinho, né? Geradores. Geradores, agora não mais ideais, agora a gente está falando de geradores reais. Certo, pessoal? Então eu sugiro fortemente que cada um de vocês pegue uma folha em branco e tente refazer, porque quem olha isso daqui desse jeito vai falar: nossa, eu não vou conseguir entender isso, mas a gente foi construindo uma ideia e foi construindo essa ideia passo a passo. Eu garanto que se você tentar se concentrar, pensar nas transformações de energia, você vai conseguir reproduzir isso. Reproduzindo isso, é muito melhor do que a gente ficar decorando formulinhas. Tudo bem?